Olá, e no NFT News de hoje a gente vai falar sobre ZDC. Será que ainda vale a pena? Mudou muito depois da última atualização? Será que tem alguma estratégia diferente aí para fazer retornar mais ZDCs? Recentemente teve uma atualização e acabou mudando um pouquinho o jogo. Pelo visto, a comunidade abraçou a ideia. A gente consegue dar uma olhada aqui no gráfico. Esse é o gráfico da moeda ZDC, que é a moeda usada nos Zodiacs. A gente pode ver que ela veio se mantendo embaixo durante o mês de novembro inteiro. De repente, no início de dezembro, ela explodiu. A gente pode ver que lá por volta do dia 16 de dezembro, essa moeda estava muito em alta. No dia 19 de dezembro, ela chegou a bater 1,10. Então, quem estava para fazer o saque aqui se deu muito bem. Mas a gente pode ver que logo em seguida, essa moeda ela começou a ter uma baixa, uma tendência de baixa, foi caindo. Porém, na data do update, a gente pode ver que a gente teve uma série de candles verdes, indicando interesse do público, pois eles adicionaram uma taxa de queima de token. A cada 30 dias o seu carro quebra e você paga uma taxa de 1.700 EDCs para reparar ele. A partir daí, as pessoas começaram a falar, agora o jogo tem um outro ROI, agora o payback é mais longo e etc. Mas vamos dar uma olhada direitinho como o jogo funcionava e comparar com como ele está funcionando agora. Aqui eu tenho uma planilha onde eu controlo todas as entradas, saídas, tokens, etc. Então quanto mais para cima, mais recente é a situação que acontece. Atualmente eu estou usando 3 carros. Mas eu não comecei com 3 carros, eu comecei com 1. Então qual foi a minha estratégia? Eu havia depositado os 3.500 EDCs para comprar uma box. Mas eu fui dar uma olhada no Marketplace e acabei comprando um carro de 2 estrelas por 3.297. Eu optei por abrir mão da sorte de talvez pegar um carro 2, 3 ou 4 estrelas, mas ao mesmo tempo abraçando de 2, eu evitei que eu pegasse um carro de 1, então eu paguei um pouquinho mais barato por um carro que eu tinha certeza que tinha um retorno legal. A minha grande sorte foi que no dia seguinte, em uma das corridas, eu ganhei um fragmento da cabeça do carro do Buffalo. Se você não sabe, nos Zodiacs, quando você faz uma corrida, além dos tokens, você pode ganhar um fragmento. Todo carro é partido em 6 fragmentos. Se você tiver os 6 fragmentos únicos, com certeza você consegue um carro. Então, por exemplo, vamos ver o carro do Buffalo aqui, ó. Eu tenho um que praticamente não aparece o carro, eu tenho esse fragmento da cabeça que foi o que eu ganhei, tem esse fragmento que aparece um pedacinho do aerofólio, esse com a roda de trás, esse da porta e esse da frente. O fragmento da porta e da cabeça, no mercado, são os mais caros, enquanto esses outros 4 que ficam nas extremidades são os mais baratos. Como eu consegui um fragmento de cabeça de búfalo, eu fui dar uma olhada no market. Se a gente der uma olhada aqui, por 1.200 eu comprei o fragmento da porta. Depois eu paguei por volta de 60 a 70 tokens, cada fragmento novo. E com isso eu consegui o meu segundo carro, que por muita sorte veio de 3 estrelas. A partir desse momento eu tinha 2 carros para correr. Como a gente pode ver aqui em cima, a princípio eu tinha um carro que fazia em média 237 ZDCs ao dia. Mas com os 2 carros eu passei a ter 546 ZDCs ao dia. Lembrando que esse Diário 2 aqui é o meu carro de 2 estrelas, mais o carro de 3 estrelas. Em 8 dias eu fiz o meu saque retornando todo o meu investimento. E ainda coloquei um troquinho no bolso. Minha estratégia desde então é tentar fazer uma progressão geométrica. Eu vou deixar os carros trabalhar, deixar acumular tokens e comprar um carro novo. E foi o que eu fiz. No dia 28 eu comprei o meu terceiro carro de 2 estrelas. Coincidentemente foi na data do update. O que a gente tem que observar agora é que desde quando teve essa atualização, os carros têm um contador. A gente pode ver que eu tenho um carro com 11 dias, um carro com 13 dias e um carro com 18 dias. Ou seja, quando terminar esse prazo, eu tenho que pagar uma taxa de 1.700 EDCs para esse carro poder voltar a correr. Se ele estiver expirado, eu não posso correr. Então será que eu conseguia fazer esse mesmo saque nas condições atuais? Vamos dar uma olhada e entender como funciona o payback desse jogo agora. Aqui eu tenho anotado a média de ZDCs que cada carro pode fazer. A gente pode ver que o carro de 1 estrela, ele faz em média 192 EDCs por dia. 2 estrelas 237, 3 estrelas 306, 4 estrelas 370 e 5 estrelas 450. Eu tenho um dado de amostragem muito grande de 2 e 3 estrelas, afinal são os que eu tenho.
Tem dias que eles fazem bastante, tem dias que eles fazem menos, mas em média eles fazem isso daqui. Aqui eu tenho uma coluna mostrando quantos EDCs eles faziam no final do mês. Isso leva a gente a concluir que se não tivesse a taxa, o payback desses carros seria de 18 dias para a primeira estrela, 15 dias para o de 2, 11 para o de 3, 9 para o de 4 e 8 para o de 5. Eu não tenho nenhum dado dos de 6, afinal isso é uma raridade, todo mundo sabe. Mas a partir do momento que implementar a taxa, você tem que levar ela em conta para fazer o seu saque. Porém, as pessoas fazem isso de maneira errada. As pessoas fazem exatamente como está aqui. A pessoa pega o custo do carro, que são 3.500 EDCs, adiciona a taxa e a partir daí calcula o payback dele. Então, o carro de 1 estrela foi de 18 para 27 dias. O carro de 2 estrelas foi de 15 para 22 dias. Aparentemente, o seu payback ficou muito mais longo. Porém, se a gente parar para pensar, não é assim que funciona. Supondo que você comprou um carro novo, quando ele passar pelos 18 dias, ele ainda vai ter 12 dias para trabalhar. Então, ao longo desses 18 dias, você pode pegar o seu payback. Dali em diante, você se preocupa em como você vai dividir o seu lucro e a taxa. E aí, tá curtindo o conteúdo? Dá uma curtida então, isso ajuda pra caramba o canal. Vamos pegar um exemplo aqui para o carro de 1 estrela, afinal esse é o mais comum. Em 18 dias, fazendo 192 EDCs por dia em média, eu tenho 3.456 EDCs. É praticamente um investimento que foi feito para comprar a box. Isso significa que eu ainda tenho 12 dias. Então 12 vezes 192, eu ainda vou ter mais 2.304 EDCs, onde eu posso separar 1.700 para taxa, que eu não recomendo, dando um lucro de 604 EDCs. O que a comunidade está fazendo? Existem algumas estratégias. Vamos supor que você começou e tenha só um carro de 1 estrela. Você acaba tendo duas opções. A primeira que é de pagar a taxa, e a segunda que é vender esse carro. Você vai vender ele por um valor baixo, mas somando esse valor baixo com os 1.700 EDCs, é praticamente o preço de uma box nova. Você já teve um pequeno lucro, você faz isso e agora você tem a chance de ter um carro novo de 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Então você tem uma chance de ter um carro novo de mais estrelas. Caso você tenha tirado um carro de 2 estrelas, você poderia fazer o mesmo, mas talvez seja mais vantajoso pagar a taxa. Vai depender de você. Agora, caso você tenha começado com mais de um carro, ou tivesse pego um fragmento e tivesse 2 carros de 1 estrela, tem uma estratégia que o pessoal está fazendo que funciona muito bem. No marketing, você pode comprar fragmentos de carros a preços muito baratos, 30, 35, 40 EDCs. É muito barato. E você tem a possibilidade de fazer a fusão de 2 carros. Então você vai colocar 2 carros, independente da quantidade de estrelas. Então essa estratégia vale muito bem para quem tem um carro de 1 estrela. Você vai adicionar 4 fragmentos. E dessa fusão você vai ter um carro novo que com certeza vai ser de 2 estrelas ou mais. Ou seja, você não troca por um carro de 1 estrela, você troca por um carro de 2. Então se você tem 2 carros de 1 estrela, você pode fazer essa estratégia e sair com um de no mínimo 2. Se você tem 4 carros de 1 estrela, você pode sair com 2 de no mínimo 2. Então vale muito a pena a sorte. Assim você acaba fugindo da taxa, que era praticamente para 2 carros, daria 3.400 EDCs. É quase uma box nova. Lembrando que se você não tem os 2 carros, com apenas um deles você pode vender, somar os 1.700 EDCs e abrir uma box nova. Para participar dos Zodiacs, você precisa de 3.500 EDCs, que é o preço de uma box. Mas existem pessoas que preferem começar pelo Marketplace. Depois da última atualização, é muito importante se atentar à validade do carro. A gente pode ver que tem carros com validade de praticamente 30 dias. Mas se a gente sortear eles pelo preço, a gente vai ver que tem carros que estão prestes a expirar, se não expirados. Então vale a pena você dar uma olhada, ver quanto tempo o carro ainda tem, porque se a gente arredondar, dá uma média de mais ou menos 50 EDCs ao dia. Então se o carro ainda tem 15 dias para correr, é como se ele saísse 850 EDCs mais caro. Então supondo que ele esteja no market por 2.200, é como se fosse 3.050. Lembrando que o Zodiacs é um jogo relativamente novo, ele já está há um tempo no mercado.
Muita gente falou mal, mas tem muita gente se salvando dele. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, você tem que zelar muito bem pelo seu dinheiro e decidir o que você vai fazer.